Pois bem. Então, vou colocar em linhas gerais o que vai ser visto nesse terceiro bimestre. Boa tarde, Eduardo. Esse terceiro bimestre a gente vai resumir também praticamente só em 2 assuntos. Um deles a gente vai ver estatística. Na primeira parte, né? Ou seja, até a gente vai fazer uma atividade com isso, né? Caso continue nesse formato, caso a gente retorne, aí a gente vai ver como é que a gente faz. De toda forma, essa é a primeira parte do terceiro bimestre. E a segunda parte é de matemática financeira. Bom, por que eu entrei em contato com o professor Patrício, né? E agora eu vou entrar em contato com a professora Tatiana para ver o que eles estão dando, ver se é a mesma coisa. Mas por que, né, isso? Porque tem duas áreas que a estatística se aplica fortemente. A gente pode aplicar a estatística a qualquer informação que vocês possam imaginar. Mas a geografia e a biologia se utilizam fortemente dessa técnica. Então, Biologia? Ah, biologia e geografia. bi Ah, tá. Achei que você tinha falado biologia errado. hã? Achei que você tinha falado errado, que era geografia, mas não, biologia também. Sabia não. Biologia também, porque assim, existem inúmeras espécies que a gente não conhece, né? Que a gente descobre, né? No caso, biólogo. Sei lá, você pega o mar, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente só conhece 10% das espécies que tem ali embaixo. Então, quando se descobre sei lá, uma planta, um novo ser vivo, então, se puder fazer a reprodução dele em laboratório, por exemplo, é importante observar como é que é a sua evolução, né? Essas informações de tal animal vive em média tantos anos, né? A sua reprodução é de tantos meses, né? Todas essas informações normalmente possuem uma base estatística, né? Ela possui uma base estatística. E como não dá para aplicar funções que verifiquem minuto a minuto, então, de fato, o biólogo ou o geógrafo, eles fazem anotações de hora em hora, né? Então, é mais ou menos como funciona, né, para eles. Então, eles se usam fortemente da estatística. Estatística é um tipo de lógica, mas é uma lógica Digamos que a diferente. planilha do biólogo é o cladograma, que é tipo uma árvorezona assim de várias espécies diferentes, a diferençazinha ridícula de uma característica ou outra entre um e outro. É mesmo. Na verdade, eu acho que o que o Luiz está falando é referente à classificação, né? Quando ele fala assim da árvore, bom, enfim, é o que aparenta, né? É disso mesmo que tu falando. Tá. E tá, então, assim, o que se vê em estatística, né? Eu vou apresentar para vocês, assim, estatística, em linhas gerais, é uma função que ela pega um banco de dados e ela associa um número. Então, esse número, né, é o que vai ter algum significado aqui para a gente, né? Então, dois números que a gente vai estudar aqui são os números de tendência central, né?
e os de dispersão. Que elas medem duas coisas. Uma, um número que representa todo aquele banco de dados. E segundo, um número que representa o quão espalhados meus dados estão. Essas duas informações são extremamente importantes. Já já eu dou um exemplo aqui básico para vocês entenderem como é que isso aqui influencia, né? Qual a influência que isso tem. Essencialmente é isso. E para representar exemplos, o recurso que eu pensei em usar foi a geografia. Né? Ele já é um campo vivo, né, que se utiliza fortemente disso. Né? Professor, Se todo mundo também... Oi. esse estatística entra como probabilidade nesse assunto ou não? Na verdade, a gente não estuda até esse ponto. Mas probabilidade, ela é uma das ferramentas que a estatística se utiliza. Sendo que aí são casos mais complicados. Aí eu vou dizer a diferença, né, desses casos mais complicados, que são o seguinte. Uma coisa é você pegar a população de interesse. Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma estatística, que na verdade é assim que vocês são avaliados, né? Vocês são avaliados de acordo com estatística. Quando a gente fala assim, não, eu vou fazer uma média. Média é uma medida de tendência central. Tá? E eu vou explicar para vocês mais ou menos a ideia. Isso também tem a ver com média, moda e mediana, professor? Tem. Na verdade, essas três coisas que você falou são três medidas estatísticas, sendo que as três são as de tendência central. Tá? Ou seja, são números que representam os dados. Né? Um número que representa ali o nosso banco. E uma coisa que eu posso fazer é pegar, sei lá, qual deles melhor representa? Será que é a média? Será que é a moda? Será que é Mediana. a mediana, né? Então aí depende do contexto, né? Por isso que não existe só um, porque para cada caso, né, a gente tem um melhor uso de cada um. E às vezes eu ficava me perguntando assim, por que não existe uma função de probabilidades na área da educação? Porque todas as áreas que vocês puderem imaginar têm as funções probabilísticas específicas. Aí a razão é que para a educação normalmente não se estuda geral. Por exemplo, eu faço uma avaliação de vocês, mas é uma avaliação de todo mundo. Então, significa que ali são os dados fidedignos, propriamente dito. Outra coisa é eu tirar uma amostra. O que é uma amostra? A amostra é um caso como o do censo, por exemplo. Então, o censo, eu não consigo entrevistar todas as pessoas, porque as pessoas trabalham, né, as pessoas marcam consulta, sei lá, tem diversas coisas que elas marcam e isso impede de entrevistar todo mundo. Tá. Gente, me dê só um minuto aqui, volto já. Sim, obrigado. E desculpe aí né? Bom, enfim.
Então, voltando para cá, tá? Quando a gente pega uma amostra, por exemplo, eu calculo a média da amostra, então aquele valor da média, ele foge um pouco, se eu tivesse calculado com todo mundo. O problema é o seguinte, como eu falei, estatística, quando você vai fazer normalmente se faz entrevista, né? E você não pode dizer para outra pessoa quais foram as perguntas, porque a pessoa pode sacanear a entrevista, né, colocando informações falsas de propósito, ou ela pode ficar mirabolando respostas, né, mirabolando no sentido de querer responder perfeitamente, né, e a intenção da estatística não é essa, é responder aquilo que lhe perguntam naquela hora. Então, isso se chama tendencioso. Então, como vocês são avaliados usando estatística, por isso que no presencial, né, quando a gente passa uma prova, a gente não repete a mesma prova para outro aluno que perdeu, normalmente, né? A gente sempre passa outra. Por quê? Porque ali, às vezes, tem as informações de um passa para o outro. Né? Aí já deixa de valer. Aí eu não estou medindo mais os conhecimentos do aluno naquele tempo, né? Porque ele foi... ele recebeu informações privilegiadas no período que a estatística estava rolando, né? A avaliação estava ocorrendo. E a estatística não pode, né? Tem que ter fidelidade, tem que ter honestidade nos dados. É uma das coisas que a estatística tem que ter. É lógico que, na realidade, sempre essa questão do marketing, muitas vezes se pagam, isso é uma realidade que é triste hoje, mas às vezes se paga para manipular os dados. Por exemplo, eu tenho um colega que ele é estatístico e ele foi contratado para fazer estatística de uma campanha eleitoral numa cidade do interior. Ele coletou, fez as entrevistas, né, porque dá muito trabalho, né, você tem que elaborar as perguntas, e depois de elaborar as perguntas, você tem que cair em campo e entrevistar as pessoas aleatoriamente, né, você tem que fazer uma seleção ali, que tem uma técnica que se chama amostragem, né, você tem que, sei lá, calcular quais são as residências que você vai visitar e fazer as perguntas. Quando ele foi mostrar o resultado, o candidato que solicitou o tratamento estatístico, ele, pelas pesquisas do meu colega, estava empatado com o rival. Porém, o rival já era prefeito. E o empate meio que favorecia o atual, né, que já estava lá. Então, ele estava querendo dar dinheiro para que ele manipulasse os dados, para que favorecesse ele nas estatísticas, para ele fazer as propagandas, o marketing, né, para passar na TV, e assim segue. Então, essa é uma realidade. Né, a estatística, como aqui está escrito, né, ela é uma lógica, então é só uma estimativa de quem está bem, de quem está mal, né, dependendo do que se esteja investigando, mas mesmo assim, aqui no Brasil, né, eles pagam para manipular. Ok, então é mais ou menos essas ideias, em linhas gerais, do que vai ser visto aqui em estatística, né? Assim, e tem esse outro tipo de medida que eu não falei, que são as de dispersão, que é justamente isso, né? Às vezes, na TV, ele fala assim, tem 2% de margem de erro. É porque a amostra não é população. Então, a gente também não faz essa conta, né, do quão dessa questão da margem de erro, mas a gente faz conta para ver o quão espalhados estão nossos dados. Já eu dou um exemplo para especificar melhor essa ideia.
Tá, e a segunda parte do nosso bimestre é o que é a matemática financeira, né? Então, recentemente eu me encontrei com um ex-aluno e ele me perguntou por que a gente não ensinava nas escolas educação financeira. Porque é muito complicado. Primeiro, vocês têm que dominar função exponencial e logaritmo. Né? Se vocês não dominam essas duas funções, então vocês não saem do canto. Assim, é uma realidade, né? Então, já começa aí a dificuldade, né? Fora que as expressões também são bem cavernosas, né? Visto que a educação financeira, você, por exemplo, eu explicaria por que quando você vai na Caixa Econômica, por exemplo, você consegue financiar um apartamento em mensalidades decrescentes, né? Ou seja, o primeiro pagamento é o maior de todos e à medida que você vai pagando, né, as mensalidades vão diminuindo. Para isso tem uma fórmula por trás. Então, ela é uma fórmula pesada, porque ela envolve todo o período, ela envolve todos os meses, quer dizer, uma fórmula relativamente grande. Porque às vezes envolve ali 48 meses, né? 36 meses, sei lá. Então, assim, não é simples, não são contas simples, né? Então, essa é uma razão, né, que se já existe dificuldade a gente falar do básico da matemática financeira, para a educação financeira é pior. Isso aí é uma realidade, né? Normalmente a gente explica os princípios básicos, né? Que aqui a ideia é falar um pouco da ideia a ideia do desconto, né? Que é uma coisa assim que a gente muito fala. Tem um acréscimo, né? também, né, professor? Ou acréscimo. Wagner tá por dentro de tudo. Eu acho que É quem porque, vai falar é ele. é porque essa matéria, pessoal, é a que eu mais aprendi no nono ano, né? Eu sei bem, dou muito bem com essa matéria, eu gosto. E é com Muito dinheiro, bem, bom professor. saber. Muito bem. Tudo que é com Então, dinheiro a gente aprende mais rápido. é verdade. Então, eu tenho um desconto ou um acréscimo. Assim, é a primeira coisa que a gente vê. E depois, as movimentações com capital, né? Capital é com dinheiro, né? Então, você pode aplicar um dinheiro, por exemplo, isso aqui é uma coisa que é fácil visualizar. Você aplica um dinheiro no primeiro mês aqui, então eu vou colocar simplesmente o capital, e no mês seguinte eu vou chamar capital zero. Esse dinheiro, ele sofre alterações. Aí tem algumas maneiras desse dinheiro sofrer alterações. Uma é se esse dinheiro for aplicado no regime de juros simples, Ou no composto. aqui ele vai ter um tipo de crescimento, né? Se for nos juros compostos, ele vai ter outro tipo de crescimento. Qual é o que o banco usa? É o de juros compostos. É o composto. Eu não lembro, professor, exatamente, eu acho que é o simples. É o composto que tem esse ao mês, ao ano, ao dia, né? É o composto ou é o Na simples? Não tô verdade, lembrado. os dois usam isso, né? E tem Então, algum que é assim, constante, não um que não muda, que é sempre aquilo. isso. É o simples. Aqui eu botei só... Não botei a palavra simples, né? Mas o simples, para as funções que nós conhecemos, ela é uma reta. E o composto, ela é uma exponencial. Então, mostrando só o comportamento dessas duas funções, por isso que ele diz, por isso que é assim, simples, né? Porque o gráfico de uma reta é simples. Então, o teu dinheiro pode crescer assim, ou o dinheiro pode crescer assim, ó. Então, aqui o capital e aqui tempo, né? Aqui, de acordo com o tempo, né? Ou seja, é facilmente previsível. Se a gente conhece a equação da reta, né? Dependendo do tempo aqui,
de quanto é que vai ser, né, o nosso valor monetário aqui. Quando é uma reta, né? Ou seja, nos juros simples é mais simples, é mais fácil. Agora, nos juros compostos, veja só, né, que ela tem um crescimento suave e de repente ele cresce bem rápido. Porque ele vai cada mês vai aumentando em cima do que você já, por exemplo, você tem 2.000, aí o composto, digamos que é 150 por mês. A cada mês vai aumentando, aí dá Sim. 1.150, depois 1.150 mais 150, 1.300, vai aumentando, né, professor? Assim? Acho que é isso. Isso, exatamente. Composto é ruim, Isso. professor. Dá muito gasto. Dá muito o quê? Muito gasto, isso é roubar demais. A gente já tem pouco. Muito gasto pra você e muito lucro Mas, pros outros, né? Pois é, exatamente, Zé Luiz. mas é aí que tá, que Aí como é que o banco vai ganhar dinheiro, boy? exatamente, né? O banco ele ganha dinheiro assim, né? Em pouco tempo o crescimento tem que ser alto, né? Se ele for assim usar esse aqui, ele não tem como, ele quebra, né? Porque não vai ter não vai ter, vai ser só um coisa fixa, não vai ter esse negócio, esse aumento todo mês, né, em cima do capital. Ei, professor, tirar aqui uma dúvida. Como é que o banco ganha dinheiro com cartão de crédito? É uma boa pergunta. Vamos perguntar ao banco. Não, mas isso eu acho que a Bora internet tem. perguntar ao banco. Acho que o professor também, nem o professor sabe essa resposta, é um milagre. Não, mas é porque tem, assim, tem conhecimento Tem específico todo um bancário. fator, né? Tem conhecimento específico bancário que, tipo assim, se ele me disser, aí eu tenho uma ideia da matemática que funciona por trás. E tem algumas coisas que eu nunca nem parei para pensar, né? Assim, eu normalmente não uso crédito. Eu não uso crédito, eu sempre uso débito. E uma das razões é simples, né? Que é assim, é um conhecimento, não é questão de ser rico, não. Aí tem que entrar a questão da organização. Porque, no fim das contas, se eu pago tudo no débito, então eu estou fugindo dos juros sempre. Então, na minha concepção, é melhor adiar uma compra do que dividir. Porque um dos erros, né, essa educação financeira essas ideias que eu vou falar agora, é um pouco de educação financeira que não precisa de muito conhecimento. Pelo menos assim, só sabendo como é que ele se comporta aqui, né, que se tem taxa, significa que você vai pagar bem mais, né, só para vocês terem uma ideia. Quando você financia um apartamento, beleza, é o que você pode pagar ali, tranquilo. Mas, se você somar tudo que você paga, se você juntasse ao invés de pagar o teu financiamento, você provavelmente conseguiria pagar 2 à vista. Ou 3, dependendo da taxa que está ali por trás. Né? Porque, assim, por mais que seja decrescente, tem uma taxa ali por trás. Ele pega o montante e ele só divide de tal maneira que seja confortável, pelo menos aparentemente, para quem está pagando. Ainda tem um Mas uma porém, coisa... se você não pagar a parcela do mês ou do ano, né, dependendo do como seja o composto, você ainda paga um acréscimo a mais, por isso, além de você pagar o do mês, né, que você está pagando, ainda paga um acréscimo a mais, e é dos juros também, da conta, por exemplo, temos que é 20%, 2%, assim, né, pessoa, tem essa marcha também, um acréscimo se você não pagar, na data certa. Na verdade, tudo é o consumidor que paga. Tudo é colocado nas costas da gente, não tem como. Não, relaxa. Tá tudo, não, tranquilo. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem é assim, a pessoa compra um produto, aí divide, né? Vamos supor que vai pagar em 6 meses R$ 400. Aí compra outra coisa. Aí dá 300. Aí compra outra coisa. Aí dá mais aí, sei lá, R$ 150. Quando você vai ver,
Olha o quanto é que você está pagando por mês, né? Então, assim, é uma ilusão essa questão do consumismo, né? Essa questão de dividir também, né? Que você divide vários produtos e no fim das contas você fica pagando várias prestações de muita coisa durante o mês. Por isso que é melhor você ter paciência e ir comprando de um por um. E você está pagando duas Né? coisas, você está pagando dois produtos iguais, mesmo, digamos assim, né? Você está pagando duas vezes mais. Se você vai comprar dois iguais, pagando, né? Porque se cada parcela fosse só o que é igual no Simples, né? Você estaria pagando só uma, mas você está pagando dois. Ou três, ou mais, né? Depende também do quanto é. Isso depende da taxa também. Aí o que acontece, né? Aí vamos supor que aí já começa a ficar difícil, porque quando você se atola em dívida, uma coisa que vocês, assim, é necessário se saber, pelo menos para quem está começando a mexer em dinheiro, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. O cara começa a trabalhar, a primeira coisa que o cara faz é comprar um carro. Então, é um erro isso. Por quê? Porque ele mal está ganhando ali um salário, então ele já vai, né, entrar ali no financiamento de uma coisa que é relativamente cara. Qual é o problema? O problema é isso aqui, ó. Às vezes, na vida, tem certas coisas que a gente não prevê. E, por exemplo, suponha que seu irmão, sei lá, vou colocar aqui um exemplo aleatório. Você está cheio de dívidas, aí suponha que seu irmão ande de moto. Eu espero que esse não seja o caso de ninguém aqui. E suponha que ele se acidentou. E vamos supor que ele não tem plano e precisa fazer cirurgia e a cirurgia é cara. Aí o que você faz? Você suspende todos os seus pagamentos para pagar a cirurgia do teu irmão. Aí o que acontece? Tua situação financeira já está ruim porque você suspende para pagar a cirurgia do teu irmão. Aí o que você faz? Empréstimo. É aqui onde você se afunda. Porque são taxas altíssimas o empréstimo. Então a coisa está ruim, aí pronto, aí vira bola de neve. Então esse é o problema onde tudo inicia quando você compra muita coisa à prestação. Você não tem dinheiro para os imprevistos. E na vida você tem que ter dinheiro para imprevisto. Vou dar um exemplo atual, né? Não sei se, Valker, vocês tiveram acesso a algumas fotos de obras que está tendo lá na escola. Então, assim, a Valker, ele faz lá uma vista grossa, né, dá uma olhada do que precisa. Manda para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação faz uma espécie de planilha, manda um engenheiro lá na escola, o engenheiro dá uma olhada lá, então o engenheiro diz o que vai precisar. O engenheiro diz que não vai, diz o que vai precisar. E manda uma planilha para a escola, dizendo com o que a escola vai ter que gastar. Aí beleza. Aí Valker manda iniciar as obras. Aí o que acontece? Aparece uma infiltração que não estava previsto. Nem planilha e nem ninguém sabia. Só descobriu quando começou a abrir a parede para fazer alguma alguma manutenção que estava prevista. Então, num caso desse, aí o que acontece? Vai ter que gastar mais dinheiro. Mas aí a Secretaria de Educação já mandou o dinheiro fechado. E aí, vai tirar de onde? Sabe? É muito complicado isso. Então, assim, inclusive, nesse caso, o volta e meia ele me convoca para falar dessas situações, porque, né, a ideia, pelo menos, do conselho é remanejo.
Por exemplo, se estava previsto por 2 pias e tipo assim, eu preciso, é uma coisa urgente, por exemplo, essa coisa de infiltração, bota só uma pia, então. É melhor ter uma pia só e não ter infiltração do que ter 2 pias e continuar com infiltração. Então, assim, é complicado. A vida tem muitos imprevistos. E para você suprir esses imprevistos, você tem que ter grana. E para ter grana, a pior coisa que você faz é você comprar parcelado muitas coisas. Quando é uma ou 2 coisas, tranquilo. Mas, no geral, você se atolar de dívidas, se atolar de parcelas, não é interessante. E estamos voltando no período em que a inflação está crescendo repentinamente, né? Então, não sei se alguém aqui costuma fazer compras, mas a cada vez que a gente vai no supermercado, pelo menos eu percebo a diferença nos preços, às vezes de um mês para outro, né? Pode olhar aí, no caso, a gasolina, por exemplo, né? Já está a 6, quer dizer, um dia desse subiu para R$ 6. Então, é mais uma razão. Isso eu estou falando em linhas gerais, né? Assim, você como manobrar só seu dinheiro sem precisar fazer contas, né? São informações valiosíssimas essas, né? A melhor coisa é tudo comprar à vista. Sempre fuja das taxas. É uma realidade. Ok. Então, essas são ideias gerais. Então, isso aqui são coisas que a gente vai discutir, tá? Durante o bimestre. Bom, eu acho que para um primeiro encontro, eu acho que é suficiente, tá? Então, eu vou entrar em contato com os professores, né? Mas de toda forma, na próxima aula, eu já vou passar essas ideias das medidas de tendência central e de dispersão, tá? Eu acho que já dá para ficar por aqui por hoje, né? Que no caso essa de central seria média, módia e mediana, né, professor? As que a gente vai ver, basicamente, são essas. Vou anotar aqui, né? Já que já foi mencionado 2 vezes. A gente vai ver isso aqui, média, Desculpa, professor. moda. Não, tudo bem. Mediana. E a de dispersão, né? Tem desvio padrão. Já começou a falar outra língua aí. Tratamento, Luiz Henrique. Não, é só o nome. Tá? E variância. Isso aí é amplitude? Então, variância... o nome ficou meio feio aqui, mas aqui o que eu queria dizer é amplitude. Amplitude é você pegar o maior valor e diminuir do menor. Então, por exemplo, espero que eu corrigi as notas de vocês, né? Aí eu digo assim, olha, as notas de vocês variaram de 2 a 6. Qual foi a amplitude? 4 pontos, né? Então, a diferença entre a maior nota e a menor é 4 pontos. Essa é a ideia da amplitude, tá? Mas a estatística é assim, né? O banco de dados, ele fala coisas. Só para dar um exemplo, imagine que eu vou colocar o Wagner, por exemplo, né? E a Lilian. Vamos supor que os dois estão disputando a vaga para ser monitor de matemática, né, quando voltar o formato presencial. E eles vão ser submetidos a 4 provas. Aí, as notas do Wagner são as seguintes. Suponha que na primeira prova, Wagner tirou 1, né, vamos supor. Na segunda, ele tirou 10. Na terceira, ele tirou 3. E na quarta, ele tirou 10 de novo. E vamos supor que a Lilian, né, isso aqui é tudo fictício, tá? Não tem Não vamos profetizar nada. Não tem correlação com absolutamente nada, mas suponha que essas aqui são as notas de Lilian. Pergunta, quem vocês acham que eu vou chamar?
Porque ele tirou 0. Eu acho, né? Acho que pela consistência, pela, tipo, repetição, tipo, 6, 6, 6, acho que Lilia. Porque não tem como Ok, fazer então, esse negócio aí, porque qual vai ser? Deve ser 0, não? É porque, professor, o senhor vai somar e dividir por 4 no final. Isso. pois é, mas se eu fizer isso, vai dar a mesma coisa para os dois. Eu Então, se acho a que média for um critério, eu acho que critério de se a resultado média, aí. se a média for um critério, dá empate. As duas dão média 6. Porque a primeira dá Os dois bancos de 24 dados têm a pontos mesma e a nota. segunda 24 pontos também. 4 pontos também. Professor, posso dar um palpite? Pode. Aqui não está Porque definido mesmo quem eu vou escolher. Porque é o seguinte, Wagner supostamente aí tirou 1. Aí Lilia tirou 6. Isso deixa a Lilia, por critério de pontos, à frente de Wagner. Aí no segundo, Wagner tirou 10 e Lilia tirou outros 6. No total do primeiro e do segundo, Wagner tem 11 pontos e Lilia tem 12. Isso deixa a Lilia à frente ainda de Wagner. Aí, no terceiro, Wagner tem 14 pontos e Lilia com outros 6 tem 18. Isso deixa de novo Lilia à frente de Wagner. Aí Wagner tem 10 pontos e completa os 24. Aí eu acho que Lilia, assim, por critério de comparativo dentre os bimestres, leva melhor. Eu nunca tinha pensado nesse critério. Mas o critério esse último que foi mencionado, né? É um critério que é quem permanece na frente mais tempo, né? Interessante isso, né? Que o Porque Everton não bota acabou quem tá de perdendo mais falar. tempo. Porque não coloquei quem está perdendo mais tempo. Mas, aqui, assim, foi um critério que ele criou, assim, não tem problema, né? Esse método só teria que ter o nome dele, né? Porque eu nunca tinha visto, né? Então, o Método método Everton Cruz. de definir, né, como classificar alguém. Então, assim, se a gente for pensar, no caso, por exemplo, quem é mais instável? O Wagner ou a Lilian? Lilia. Lilia, Por certeza. quê? Porque se eu fosse fazer outra prova, Com a nota constante, quanto é que, dela. quanto é que Lilian ia tirar se eu fizesse mais uma? 6. 6, né? Porque ela já apresenta um padrão. E se Wagner fosse fazer mais uma prova, quanto é que ele ia tirar? 1. Não sei, 0. né? Não sei. Podia ser 0, podia ser um 9. 0,1. Então, com essas notas, né, veja só quantas conclusões a gente tem tirado só com algumas notas de 2 pessoas. Né? Então, no fim das contas, quem diz, né, essa questão da estabilidade? Eu posso usar amplitude, por exemplo. Pegue a maior nota aqui de Lilian e subtrai da menor. A maior e a menor é a mesma coisa. Então, a amplitude dela é 0. O que isso significa? Quem tem menor amplitude é mais instável. No caso, Eu a tava amplitude, certo. a amplitude do Wagner, certo em que sentido? Que era 0. Isso poderia ser um 5, viu, professor? Minha quinta nota poderia ser um 5, porque tá 1, aí 3. Ele poderia ser 5, aí 10 de novo. Então, mas o que eu quero dizer é que a tua pode ser qualquer coisa. A de Lilian vai ser sempre Por quê? constante. As notas variam de 0 a 10. Tua amplitude está 9. Quer dizer, tu é cheio de altos e baixos. Aí por que você é cheio de altos e baixos? Não sei se você se droga, não sei se você tem baixa autoestima, né? Não sei se você tem depressão, né? Por isso que tem hora que você tira 10 e tem hora que... Quer dizer, se você for meu funcionário, eu vou ter que pisar em ovos, porque eu não sei por que varia de 1 para 10. Não sei qual é a razão. Lilian não, ela tem um padrão, quer dizer, tudo que eu for passar para a Lilian, eu já sei mais ou menos, eu já espero dela o que ela vai me dar como resultado. Então, é para isso que a estatística serve, né? Para um critério de desempate,
para avaliar se está bem ou se está mal, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, então é isso, né? No próximo encontro a gente vai falar assim, um pouco de mais detalhes sobre essas coisas, né? Eu mostrei aqui um exemplo de uma coisa que é possível. E é isso. Então, vou só apresentar vocês aqui para o mundo, né? Já que essas aulas são gravadas. Para o mundo não, né? Porque não está Professor, aberto não tem nenhuma maneira de a gente saber qual foi, quanto a essa questão a gente acertou na primeira atividade, não? Para ver se a gente tá lascado ou não. Tem se eu abrir. Mas aí, assim, tiver um tempinho, eu faço isso, tá? Eu vou abrir lá. A primeira atividade que você fala é agora O segundo. do segundo bimestre? Ok. Na Isso. verdade, eu me programei para sexta-feira, né? Que eu coloquei, se eu não me engano, até... Ou foi sexta até meio-dia, ou foi quinta-feira. Se eu não me engano, eu botei a atividade até sexta meio-dia. Porque eu vou corrigir elas. Diga, Thaís. Professor, Não você saiu ainda, podia, tá? Eu ainda vou filmar. você Pois é. podia reabrir a terceira atividade, professor? Faça o seguinte, faça por hora quarta, porque assim... Peraí, É que tá. diz assim, Vou dar uma olhada. eu fico muito de olho nas outras atividades, porque, tipo, o senhor não é muito de mandar muita atividade. Aí eu não vi. Aí eu não vi no dia. Aí passou do tempo e eu não vi. Eu fui ver, quando eu fui Você ver, está querendo dizer que não e dá eu vi a atenção terceira e minha, vi é quarta. isso? Foi muito não Não, o quê? importante, viu? É o quê, professor? Você acabou de dizer que a minha não é importante. Eu não disse que a sua é importante, só que o senhor nunca envia. Como eu imagino que você ia mandar a terceira e a quarta atividade? Aí eu Ih, não Thaís. passava lá. Gaguejou, perdeu o argumento, Thaís. Triste, tchau. Eu não gaguejei, não. Menino, cala a boca. Tira ponto. Ria não, não ria não. Você está dizendo que eu não envio atividade para vocês, é isso? Taizinha, parou, pelo amor de Pronto, Deus. ele vai botar três atividades aí. Thaís, se você falar mais, Thaís, você vai Tá ficar. achando Thaís. Mano, eu caí mesmo na hora. Professor, eu só não vi. Eu só não vi a atividade. Eu não sei porquê, mas eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Desculpe, deu um problema aqui na... Quando for fazer Não gravação, fala lembrar assim que da aula do professor, tão boa. Bruno, Rafael e Luiz Henrique. Terceiro D. Eu já ia perguntar quem é Bruno. Tá com problema, você tá apresentando Felipe Magalhães. Ah, mas tá na gravação, né? É porque essa conta que grava. Bota o nome no chat na hora que ele apresentar, Luiz Henrique. Mas tá gravado durante a aula disso. Oxi, Não tem eu como tô ele aqui para esquecer. apresentar vocês. Não tem. Thaís, fala comigo no WhatsApp, tá? Ali eu tava brincando, tá? Aí é o seguinte, vou aproveitar. A Lili tá bem ansiosa, né? É Então, isso. assim, Professor, Eu também quero saber quantas eu acertei. no Mas caso, tu nem no fez, ensino Thaís. fundamental, Como tu vai saber que tu acertou se tu não fez? A quarta, menino. Ah, A quarta eu sim. fiz. Eu só não fiz a terceira. Ele tá falando da terceira. então, eu vou corrigir na sexta. Aí vocês fiquem de olho. Quando eu terminar de corrigir, aí eu já vou mexer nessa questão das notas, né? E já postar o quanto antes. Pode Já vai ser ter que o eu demore um plantão? pouquinho. Então,
Posso fazer simultaneamente, inclusive. Se alguém tiver alguma pergunta, porque o plantão normalmente dá sexta pelo menos por hora, não é questão de reclamação, é de nota. Vai ser a questão da recuperação de quem ficou, né? Que esse é a função principal do plantão. Então, pode ser que demore um pouquinho, porque a nota do primeiro bimestre eu tenho que mexer. Assim, eu já tenho lá colocado lá mais ou menos os critérios, mas eu não passei assim, só falta colocar para somar, né? Aí vocês já vão ver atualizado as notas e tal, aí beleza, aí depois, né, que vocês fiquem de olho, provavelmente nesse fim de semana aí que tá por vir, vocês já vão ter as notas de vocês, tá? Isso é sinônimo de alegria? Eu espero, né? Espero que seja a alegria da nação geral. Tchau. Bom, então, Tchau, professor. Até a próxima. isso. Até mais, Felizardo. Eu acho que a frase que mais me assusta foi a da professora, foi a diretora no dia desses. Vocês são o futuro do Brasil. Foi Zilda. Isso mas isso é verdade. Tchau. Ela nem imagina que a gente tá Não, estudando pra sair do Brasil. a gente é o futuro do Brasil, que a gente é jovem. Os velhos vão morrer e sobra a gente.